Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao nosso canal mais uma vez. E olha só, sem mais delongas, já vamos para a nossa aula. Você já viu aqui, vamos começar uma playlist de transitividade verbal e regência verbal, tá bom? Então, vem comigo, vem entender de fato a regência. Vamos lá, bem rapidinho, tá, gente? Deixa eu só compartilhar a tela aqui para você. Enquanto eu vou compartilhando, já faço aquele pedido de sempre, se inscreva aqui no canal, tá? É importante, né, que você se inscreva no canal. É importante também que você dê um like, tá, gente? Para que o algoritmo entenda que o vídeo é legal, é bacana, enfim, que o Prof. Dani possa trazer conteúdo aí de qualidade, não só para você, mas para todas as pessoas que estão precisando aí estudar língua portuguesa, tá bom? Meu querido, minha querida, vamos lá, então, primeira parte de transitividade verbal, vamos falar um pouquinho, então, da transitividade verbal. Primeiro, o que é essa tal de transitividade verbal? Olha só, é o resultado da ligação que se estabelece entre os verbos e seus complementos, tá? Então, o que acontece? Quando a gente fala em predicação verbal, primeiro, a gente está falando desse cara aqui, do verbo. Mas tem determinados verbos que eles vão precisar de determinados complementos, tá? Como assim, Dani? Vamos lá. Se eu chego para você e digo assim, ó, eu comprei, e depois vou embora e digo assim, eu comprei, tchau. Você vai dizer, poxa, papo de maluco, né? Pois é, no mínimo você perguntaria assim, ó, comprou o quê, Dani? Ah, esse o quê que você está me perguntando, nada mais é do que o complemento do verbo comprar, tá? Ou seja, o verbo comprar, ele pede um complemento. E essa relação entre verbo e o seu complemento, que é o que nós chamamos de transitividade verbal. Pô, Dani, tranquilo, né? Sim, tranquilo. Só que vai depender, a transitividade verbal, ela, a sua classificação depende justamente do tipo de complemento que eu vou utilizar ou não utilizar. Ah, é, Dani, ou não utilizar? Sim, porque às vezes o verbo ele não precisa de complemento, mas ele também vai estar relacionado à sua transitividade verbal. O fato dele não usar complementos também está relacionado à transitividade verbal. Então, na verdade, a transitividade verbal é a relação entre verbo e seus complementos ou não, ou seja, um verbo que daqui a pouco não necessita de seu complemento. Então, quando a gente fala em transitividade, a gente pode pensar na palavrinha necessidade. Necessidade. Então, o que é transitividade? É a necessidade. É a necessidade que o meu verbo apresenta de junto a ele ter ou não um complemento. É isso que nós chamamos de transitividade. Ok? Muito bem. Aí, eles vão dar um nomezinho bonitinho para essa transitividade verbal. Eles vão chamar de predicação. Predicação verbal. Né? Que daí tu terás o predicado verbal, o predicado verbo nominal, enfim, que a gente vai estudar depois, tá? Mas olha só, predicação, transitividade, está tudo no mesmo campo, tá? Quanto à sua predicação, então, quanto à sua transitividade, o verbo ele pode ser um verbo transitivo, ele pode ser um verbo intransitivo, ou ele pode ser um verbo de ligação, tá? Então, quanto à transitividade, ele pode ser um verbo transitivo, um verbo intransitivo ou um verbo de ligação, tá bom, gente? Bom, só que antes da gente chegar lá no transitivo, intransitivo de ligação, tá? Vamos lembrar de uma coisinha importante? Vamos lá. Lembra que eu falei para você que o verbo, ele muitas vezes apresenta um complemento? Pois é, o complemento do verbo, o complemento verbal, na análise sintática, nós vamos chamá-lo de objeto, até por influência do português de Portugal, que eles chamam de objeto, tá? Então, o que é o objeto? É o nome dado ao complemento do verbo. É isso. Isso é o objeto. Bem simples. Lembra, o objeto é aquilo que complementa um verbo, tá? Então, vamos lá. Quando eu digo eu comprei, vamos melhorar aqui a nossa frase. Vamos colocá-la bonitinha aqui, para deixar completinho o seu material. Ó, eu comprei uma bolsa. Eu comprei uma bolsa. Você percebe que uma bolsa é o complemento do verbo comprar? Sim. Como é que a gente chama complemento do verbo? A gente chama de objeto. Tá bom? Então, mas vamos imaginar que eu não tenha parado aqui. Vamos imaginar que eu tenha continuado a minha frase. Aí eu tenha terminado assim, ó. Comprei uma bolsa para... Essa cor tá ruim, vamos melhorar a cor. Vamos melhorar a cor aqui, ó. Comprei uma bolsa para Luana, que é a minha filhota.
tá? Comprei uma bolsa para a Luana. Você percebeu que agora eu tenho dois complementos? Eu tenho uma bolsa que complementa o verbo comprar e eu comprei para quem? Para a Luana, que também é um complemento do verbo. Ah, então para a Luana também é um objeto, prof. Também é um objeto. Aí é que tá. Qual é a única diferença desses complementos, gente? É que um complemento não vem introduzido por preposição, ó. Não tem preposição antes de uma. Já o para Luana, o nosso complemento, o nosso objeto começa por preposição. Esse primeiro objeto, que é uma bolsa, que não vem introduzido por preposição, a gente vai chamar de objeto direto. Já esse segundo complemento que vem introduzido por uma preposição, para Luana, a gente vai chamar de objeto indireto. Tá, Dani, então eu posso pensar assim, ó, que tanto o objeto direto quanto o objeto indireto são complementos do verbo. Sim. A diferença é que o objeto direto não tem preposição e o objeto indireto tem preposição. É isso? Exatamente isso. Quer ver? Tá aqui, ó. Tá? Olha só. Aqui tem um macete, pessoal, clássico que nós utilizamos, tá? Para identificar os objetos, tá? Por exemplo, o objeto direto, a gente pergunta assim, ó, tu usa o verbo mais algo ou alguém. Por exemplo, eu comprei uma bolsa, né? Comprei o quê? Uma bolsa. Tá ali, objeto direto. Agora, se na pergunta eu utilizo uma preposição, ó, tá? Então vamos lá, ó, verbo, comprei, preposição para alguém. Comprei para Luana. Comprei para quem? Para Luana, seria o objeto indireto. O que que eu prefiro de você? Que ao invés de ficar pensando nessas perguntinhas, pense assim, ó, tá? Que o complemento verbal é um objeto. Aquilo que complementa o verbo é um objeto. Se ele aparecer sem preposição, ele é um objeto direto. Se ele aparecer com preposição, ele é um objeto indireto. Esse é o passo inicial para que você entenda, de fato, o que é a transitividade verbal, tá? Vamos pegar só mais uma frase? Só mais uma frasinha? Mais duas frases, para ver se de fato você entendeu. Vamos colocar aqui, ó, mais dois exemplos e você vai me ajudar, tá? Uma dica que eu te dou, você percebeu que o prof usa bastante o quadro aqui sempre nos meus vídeos, né? Então, pega uma folhinha e vai rascunhando, tá? Pega um caderninho, porque eu vou trabalhar toda a transitividade com você. Então, pode até escrever no título, transitividade verbal, você vai ver que eu vou colocar vários vídeos aqui, trabalhando a transitividade verbal, passo a passo, para que você entenda isso aqui de vez. Então, faz um caderninho bonitinho de transitividade verbal, tenho certeza que vai valer a pena, tá bom? Então, olha só, vamos lá. Primeiro exemplo, coloca assim para mim, tá? Eu encontrei dinheiro. Ah, seria legal, né? Eu encontrei dinheiro, tá bom? E a segunda frasezinha, deixa eu só apagar aqui, gente, senão vai parecer que aquela flechinha ali tem alguma coisa a ver, tá? Ó, eu encontrei dinheiro, tá? Segunda, coloca aí para mim. Eu preciso. Eu preciso. Apareceu uma mosquinha aqui. Eu preciso de dinheiro. Tá? Vamos lá, gente. Olha só, quando eu falo eu encontrei dinheiro, quem é que encontrou? Resposta: eu. Eu é o sujeito da oração. Encontrei é o nosso verbo. Percebam que se eu falar simplesmente eu encontrei, não faria sentido, né? Ou seja, o meu verbo ele pede um complemento, que é um complemento verbal, justamente porque está complementando o verbo, certo? Aquilo que é complemento a gente chama de objeto, você já sabe disso. Agora eu te pergunto, dinheiro, que é o complemento do verbo, e é o teu objeto, ele é introduzido por preposição? De, com, por, em, a, para? Não. Então, isso aqui é o que a gente chama de objeto direto. Ok até aqui? Ok até aqui. Eu preciso de dinheiro. Quem é que precisa? Eu, sujeito da oração. Agora, quem precisa, precisa de alguma coisa. Percebam que o de dinheiro aqui também é um complemento do verbo precisar. Então, ele também é um complemento verbal. Você sabe que aquilo que complementa verbo nós chamamos de objeto. Só que agora, olha que legal. O teu objeto, ele começa por preposição. De, com, por, em, a, para, pelo, pela, aqui no caso de, né? Se ele começa por preposição, isso aqui é um objeto indireto. E se ele é um objeto indireto, pessoal, isso aqui vai dizer
que o teu verbo, depois, a gente vai aprender, ele é um verbo transitivo indireto. Mas, enfim, não te preocupa com isso agora. Eu só quero que você olhe e você pense assim, ó, pá, eu entendi o que é objeto. Objeto é aquilo que complementa o verbo. Se ele não tiver preposição, objeto direto. Se ele tiver preposição, objeto indireto, tá bom? Esse aqui, digamos assim, é o passo inicial para que você entenda a regência verbal, que a gente nem começou ainda. A gente está falando de transitividade. Na verdade, a gente já está falando de regência, tá? Mas a regência verbal, ela tem a ver justamente com o verbo e o seu complemento, tá? Vocês vão ver que a transitividade verbal também é isso, né? Mas a regência, aí ela vai trabalhar muito mais com a necessidade mesmo dos verbos ali, de terem junto a eles os seus complementos verbais. Mas isso a gente vê na sequência, tá bom? Então, transitividade verbal é a relação dos verbos e seus complementos ou não? É a necessidade que o meu verbo tem de junto a ele aparecer um complemento ou não? E aí, esses complementos verbais nós vamos chamar de objetos. Objeto direto, aquele que não tem preposição. Objeto indireto, aquele introduzido por preposição, tá bom? Te vejo na próxima aula aí na sequência, tá? Não esquece, deixa o teu like, copia, 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 que é importante. Não existe estudar sem copiar, tá bom? Te vejo então nas próximas aulas. Até lá, tchau, tchau.